Oi, gente. Eu vou resolver o exercício 13 da lista 1, que também foi bastante pedido. Ele é bem comprido e tem bastante detalhe. Mas vamos lá, qualquer dúvida que ficar, escreve aí pra gente no fórum. Vou ler o enunciado com vocês. Então, o exercício 13 fala o seguinte: a razão em que um ponto P divide um segmento orientado não nulo AB é o número real R, tal que AP é igual a RPB. Então, eu já deixei aqui certinho. Eu desenhei pra gente enxergar que fica melhor. E AP é igual a RPB, certo? Então, é isso que a gente tem, isso que o exercício nos dá. Letra A. Seja R a razão em que um ponto P divide um segmento orientado não nulo AB, certo? Então, é aquilo que já estava escrito. Prove que R é diferente de menos 1 e que AP é igual a R sobre 1 mais R de AB. Vamos lá, então. Eu vou ler cada letra na hora que eu for resolver, porque tem umas que nem tem a ver com o começo do exercício. Então, a gente vai ler aos poucos, tá? Então, a gente tem aqui, eu já tinha escrito, e a gente quer provar que R é diferente de menos 1, primeiro. Bom, por que R é diferente de menos 1? Do jeito que o exercício monta, ele coloca AB e ele coloca que P divide AB. E ele dá essa igualdade aqui. Então, essa igualdade aqui já fala que AP é igual a um RPB. E ele fala que P divide AB. Então, AP e PB estão no mesmo sentido, certo? Vamos fazer a setinha aqui, para todo mundo enxergar. Então, AP tá nesse sentido, porque é o jeito que o exercício coloca, e PB também nesse sentido. Isso é a igualdade que a gente tem. Então, R não pode ser menos 1. Então, ele é diferente de menos 1, pois AP e PB possuem o mesmo sentido, certo? Agora, vamos provar a outra parte, que é AP é igual a R sobre 1 mais R AB. Vamos lá, então. O que a gente tem? A gente tem que AP é igual a RPB. Eu até coloquei sentido aqui. Então, vamos escrever AB de uma maneira diferente, né? A gente ainda não escreveu, então a gente escreve. AB é igual a AP mais PB. Todo mundo de acordo? É isso. AB, então, se a gente tem que AP é RPB. Então, vamos colocar no lugar de AP aqui, certo? Então, AB vai ser igual a um RPB mais PB. A gente tem PB, PB, a gente pode juntar. Então, o AB vai ser um R mais um PB. Se a gente multiplicar por R dos dois lados, a gente vai estar multiplicando. Como a gente vai estar multiplicando dos dois lados, não vai mudar nada. Então, a gente pode fazer isso. Então, um RAB é igual a um R mais 1 vezes RPB. Só que a gente tem que RPB é igual a AP. E lembra da igualdade que a gente quer chegar? A gente quer chegar com uma coisa que tem AP. Então, a gente tem que dar um jeito de aparecer AP. Esse foi o jeito. RAB vai ser igual a R mais 1 sobre AP. E se a gente passar o R mais 1 dividindo, dá aqui AP é igual a R sobre R mais 1 de AB. Provado. Certo? Então, a gente fez a letra A. Vamos para a letra B. Vou ler a letra B com vocês. No triângulo ABC da figura A, então eu reproduzi a figura A aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil a gente enxergar. M divide AB e N divide CB na mesma razão R. Então, esse é o desenho, o M está dividindo o AB e o N está dividindo o CB. Prove que MN é paralelo a AC e calcule o módulo de MN sobre o módulo de AC, certo? Bom, o enunciado fala M divide AB. Então, a gente pode escrever que AM é igual a um R, AB, porque ele falou que divide na razão R,
E a gente também pode escrever que CN é igual a um R, CB, porque falou que divide na razão R também. Isso é do enunciado, essa informação é do enunciado. Agora, ó, vamos escrever MN. Então, a gente tem aqui o triângulo. E MN, vamos pegar daqui o M. Então, a gente pode escrever de duas maneiras, a gente escolheu essa aqui. MN vai ser igual a MA mais AC mais CN, certo? Então, a gente saiu de M, chegou no N, MN. E a gente tem algumas informações, né? A gente tem a MCN aqui, então vai dar para usar. Então, a gente tem o MA vai ser menos AM, que vai ser menos R de AB. E a AC a gente não tem, deixa como ele tá. E CN a gente tem mais R de CB, certo? Então, se a gente juntar, a gente tem R aqui, a gente coloca em evidência. Vai ficar MN igual a R de CB menos AB, certo? CB menos AB, porque aqui a gente tem o menos, mais AC. Vamos lá. Mas o que a gente tem aqui? CB menos AB, a gente tem que CB mais BA, porque menos AB é igual a mais BA, certo? Olhando aqui. Então, vamos lá. CB mais BA é igual a CA. Então, a gente tem que MN vai ser igual a R de CA mais AC. Só que AC é igual a menos CA. Então, a gente tem que menos que MN é igual a R de CA menos CA, que vai ser igual a R menos 1 de CA. Só que o exercício pede pra gente mostrar que MN é paralelo a AC e já usar. Então, vamos passar para AC. Então, se a gente tem que MN igual a R menos 1 de CA, a gente também pode escrever que MN é igual a 1 menos R de AC. Porque CA é igual a menos AC, coloca o menos aqui, fica menos R mais 1 menos R de AC. Então, a gente tem essa relação. Bom, dessa relação, o que a gente está igualando aqui? A gente está igualando dois vetores, certo? A gente está igualando MN, uma razão, um lambda, AC. O que é isso? Se a gente está igualando dois vetores, a gente quer dizer que a gente está igualando o módulo, a direção e o sentido desses dois. O módulo, não exatamente, porque tem uma razãozinha aqui, mas a direção e o sentido a gente está igualando, certo? E ele pede para para provar que MN é paralelo a AC. Então, nessa igualdade, a gente já tem que MN é paralelo a AC, porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Isso é uma igualdade, a gente está igualando vetores. Então, tem que sempre pensar nessas três coisas. E, bom, a gente tem também dessa razão, se a gente passar o AC para cá, a gente tem que MN sobre AC igual a 1 menos R. Só que, mesma coisa, nesse caso, uma proporção. E, como vetor a gente tem as três coisas, a gente pode falar particularmente sobre a sua norma. Portanto, a norma de MN sobre a norma de AC é igual a 1 menos R. Então, a gente já tem o que as duas coisas que esse exercício pede. Agora, vamos ver o que a letra C nos pede. Agora, ele vai usar a imagem B, que eu já tentei deixar reproduzida aqui, gente. Obviamente, não está igual. Tentem acompanhar pela lista. E a gente já vê isso aí. Bom, vamos lá, então. Letra C. Do quadrilátero ABCD, da figura B, M divide AB, certo? N divide CB, P divide CD e Q divide AD, todos na mesma razão R. Então, pode ver que eu já escrevi aqui tudo que o enunciado nos dá. Essas são as informações que o enunciado dá. Prove que o quadrilátero MNPQ, então é esse quadrilátero aqui do meio, é um paralelogramo. Então, ele pede pra gente provar que esse quadrilátero é um paralelogramo.
que o paralelogramo tem? Nesse caso, o meu desenho tá mal feito, né? Mas ele não precisa necessariamente ter os ângulos iguais a 90 graus. Mas o que ele precisa necessariamente ter? Ele precisa que MN seja paralelo a QP, assim como MQ tem que ser paralelo a NP e tem que ser igual também. Então, é isso que a gente quer provar, certo? Bom, então, vamos fazer o seguinte. A gente pode provar qualquer um, mas eu decidi pegar MN e eu decidi escrever ele de duas maneiras. Dá uma olhada no que eu fiz. Primeiro, eu escrevi MN dando essa volta aqui, ó. E depois, eu fiz essa volta. Foi o jeito que eu consegui sair dessa questão. Então, vamos lá. MN, então, pode ser igual a MA mais AQ mais QD mais DP mais PC mais CN. Dá também, se vocês quisessem, fazer MA mais AD mais DC. Dá também, mas quanto mais quebradinho, melhor, porque a gente tem algumas igualdades aqui, né? Então, às vezes, fica melhor. Então, eu escrevi assim, falei, vamos ver o que vai dar. E também escrevi MN igual a MB mais BN, certo? A gente tem essa igualdade, o que a gente pode fazer? A gente pode somar, certo? Então, vamos somar essas duas coisas que a gente encontrou e a gente vai chegar na seguinte igualdade. A gente vai chegar que 2MN 2MN é igual a MA mais MB mais AQ mais QD mais DP mais PC mais BN mais CN, certo? Então, é isso que a gente tem. Nisso, eu já coloquei essas igualdades aqui, então a gente também tem essas igualdades aqui, AM, CN, CP e AQ, e dá para aproveitar. Pode ver, a gente tem MA, que é menos AM, a gente tem CN, a gente tem AQ, a gente tem PC, que é menos CP. Então, já vou deixar aqui essas igualdades pra gente ficar de olho. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente vai ter o seguinte. 2MN é MA, que vai ser igual a menos R de MB, certo? Que é dessa igualdade aqui. Mais MB, que tá aqui embaixo. Mais aqui, a gente tem que é RQD. Já coloquei aqui. Logo já vem o QD. Então, RQD mais QD. Mais DP mais CP, que é igual PC, que é igual a menos CP, que é igual a menos RPD, que é igual a mais RDP. Certo? Para ficar igual aqui, por isso que ficou mais RDP mais DP. Mais a gente tem CN aqui, a gente tem CR aqui, que é igual a RBN, mas a gente NB, mas a gente tem BN aqui, então eu já botei sinal de menos, que aí eu troquei lá para ficar igual. Vamos juntar tudo isso então. Então, a gente tem menos R mais 1 de MB, 1 menos R de MB, R mais 1 de QD, R mais 1 de DP, 1 menos R de BN. Deixando 1 menos R perto de 1 menos R e 1 mais R perto de 1 mais R, a gente tem o seguinte, 1 menos R de MB, mais 1 menos R de BN, mais 1 mais R de QD, mais 1 mais R de DP. Se a gente juntar, bom, a gente tem 1 menos R, a gente pode colocar em evidência e fazer MB mais BN. Mas se a gente perceber, o MB mais o BN dá MN. E o QD mais o DP dá QP. Então, a gente vai ter o seguinte, 2MN é 1 menos R de MN, mais 1 mais R de QP. Mas a gente tem 2MN aqui.
Então, a gente pode passar esse aqui para o outro lado. 2mn menos 1 menos r de mn igual a 1 mais r de QP. E se a gente fizer 2 menos 1 mais r, vai dar 1 mais r de mn. Ou seja, isso implica que mn é igual a QP. Bom, mas vamos lá de novo, então. A gente tem uma igualdade de vetores, a gente chegou nisso. E isso é ótimo, porque isso leva ao que a gente quer provar. Lembra que a gente quer provar que MNPQ é paralelogramo. O que essa igualdade nos traz? Como a gente está igualando dois vetores, isso quer dizer que o módulo, a direção e o sentido desses dois vetores são iguais. Em particular, a direção é igual. Se a direção é igual, MN é paralelo a QP. Primeira condição para que seja paralelogramo. E que mais? Se esses dois vetores são iguais, em particular, os seus módulos. Então, quer dizer que a gente chegou. A gente prova uma parte. A outra parte seria provar que a gente provou MNQP. Seria provar que MQ e NP também são paralelos e possuem o mesmo módulo, mas fica análogo. Então, se alguém tiver dúvida, me fala, mas assim, essa é a essência do exercício. Se vocês conseguirem fazer esse, tentem fazer também para MQ e NP, que dá na mesma, beleza? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, escreve lá no fórum. Como esse exercício, a gente ainda tem a letra D, que é mais complicadinha ainda, eu decidi fazer só esse, mas é isso. Beleza? Então, agora vamos para a letra D. Vamos para a letra D, então. E ela vai usar a mesma imagem da letra C, então tem a jeitinho aí de vocês conseguirem enxergar. Tentem acompanhar aí com a lista de vocês. Suponha que o quadrilátero ABCD do item anterior, tá? Então, seja um paralelogramo também. Então, vamos pensar primeiro nessa afirmação. Bom, se ABCD é um paralelogramo também, que a gente tem que supor isso, então AD é igual a ABC e CD, ou DC, é igual a BA, certo? Vamos pensar nisso, então, que agora a gente tem que considerar isso também. Mostre que as 4 diagonais, 2 de ABCD e 2 de MNPQ, têm um ponto em comum. Então, eu vou desenhar para vocês o que ele quer que a gente mostre. Bom, gente, obviamente que o desenho ia ficar errado, né? Porque a gente não desenhou ABCD como paralelogramo, mas se fosse um paralelogramo, se tivesse desenhadinho como paralelogramo ia dar certo. A única coisa que deu errado foi essa diagonal aqui, ó, que não encontrou o B. Mas ela se encontrou num ponto, certo? E, perdão não desenhar com vocês, igual o Rodrigo fez, mas eu não tenho tripé. E não, do jeito que eu coloquei aqui no celular, não dá pra desenhar. Então, me perdoem, espero que vocês consigam acompanhar, vai dando pause, vai dando um jeitinho de acompanhar. Me perdoem e me deem feedback de como vocês preferem as resoluções que a gente vai tentando se adaptar, tá bom? Mas é isso. Basicamente, fiz um desenho mais ou menos, me perdoem por isso também, mas pra dar pra enxergar mais ou menos aí como seria. Então, ó, mostre que as 4 diagonais, 2 de ABCD e 2 de MNPQ têm um ponto comum. Então, são as 4 mesmo. Então, mostre que as 4 diagonais têm um ponto em comum. E eu chamei esse ponto de O, tá? Vamos tentar fazer isso, então. Então, gente, a gente tem essa igualdade aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente tem que a M é igual a RMB. Isso dos outros exercícios ainda, certo? Isso implica... Bom, antes de fazer essa implicação, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Vocês lembram disso aqui, ó? Bom, a gente tem a primeira coisa que a gente tem aqui em cima é uma soma de ponto com vetor, que dá um ponto. E depois eu manipulei essa soma. Então, fica pra conseguir essa diferença. Essa diferença se chama diferença de Grassmann e a gente vai usar bastante nas resoluções, ela ajuda em muita coisa. Então, vamos lá. A gente tem que o ponto A mais o vetor AB é igual ao ponto B, certo? Então, a gente pega o ponto A, é tipo como se a gente levasse o ponto A até aqui, ó.
mais o vetor AB igual ao ponto B. Isso implica, bom, se você passar o A para cá, subtraindo, B menos A dá AB. Bom, a gente provou, então, que isso é válido, pode ser usado. E é isso que a gente faz aqui, ó. Então, é a mesma coisa que falar assim, você tem um vetor AB, você pega essa coordenada e faz menos essa. Isso sempre vai ser verdade. Isso dá certo para qualquer vetor. Então, se a gente tem a M aqui, a gente pode escrever a M como M menos A, certo? E se a gente tem RMB, bom, MB a gente pode escrever como B menos M. Então, isso vai ficar igual a RB menos M, que vai ficar RB menos RM. E isso implica que M mais RM é igual a RB mais A. Então, 1 mais R de M é igual a RB mais A, ou seja, M vai ser igual a RB mais A sobre 1 mais R. Isso aqui a gente pode fazer com todas essas igualdades que a gente tem aqui, ó. Opa. Então, a gente tem aqui, AM igual a RMB, CN igual a RNB, CP igual a RPD, AQ igual a RQD. A gente faz isso com todas. Então, a mesma coisa que a gente fez com M, a gente vai fazer com N, com o P e com o Q. E a gente tem exatamente essas igualdades, certo? Então, é isso que a gente tem. E isso vai ser útil, ok? Então, vamos deixar aqui. Bom, agora, o que a gente quer provar? A gente quer provar que as 4 diagonais têm um ponto em comum. Como a gente vai achar o ponto em comum de uma diagonal? Como a gente pode fazer essa igualdade? A gente pode pegar aqui. Essa diagonal, a gente pode somar os pontos. Agora, esse é mais ensino médio, não é nem tanto. Esquece a diferença de Grasman, agora é outra igualdade. Então, essa diagonal aqui, na verdade, esse ponto aqui, o ponto O, a gente pode escrever ele como M mais P sobre 2. Isso é válido. E a gente também pode escrever ele de outras maneiras, tipo B mais D, tipo A mais C sobre 2, tá? Esse é o ponto O. A gente pode escrever ele dessa maneira, que não tem a ver com essa diferença aqui. Agora tira essa diferença. Então, o ponto O também pode ser escrito dessa maneira. Acho que o mais difícil desse exercício foi exatamente ter essa mudança de raciocínio, porque eu estava escrevendo vetores como B menos A, e na hora de escrever esse ponto O, a gente usa outra coisa, que é essa M mais P, mas isso é válido. Bom, a gente tem M aqui, ó, lembra? A gente tem M e a gente tem P também. Então, vamos colocar nessa igualdade aqui. Então, M mais P sobre 2 vai ser meio de RB mais A sobre R mais 1, mais RD mais C sobre R mais 1. Se a gente... R mais 1, então o denominador tá igual, dá pra fazer a soma de bonitinho. Se a gente colocar R em evidência, essa igualdade vai ficar assim. R de B mais D mais A mais C sobre 2R mais 1, o 2 vem daqui. Certo? Então, a gente tem isso. Agora, o que a gente tem também? Voltando aqui. A gente tem que esse ponto O também pode ser escrito da seguinte maneira. A mais C sobre 2, igual eu já tinha falado. E B mais D sobre 2. Isso é igual a O. Isso implica que A mais C é igual a B mais D, que é igual a 2O, certo? A gente só passou pra cá. Só que a gente tem aqui que M mais P sobre 2 é igual a R B mais D mais A mais C. Então, a gente tem isso aqui. Então, se A mais C é igual a B mais D, que é igual a 2O, a gente pode colocar isso nessa equação. Então, R vezes 2O mais 2O sobre 2R mais 1 vai ser igual a O vezes 2R mais 1 sobre 2R mais 1, corta. Então, quer dizer que a gente chegou que M mais P sobre 2, de fato, é igual a O. Porque a partir disso aqui. Então, a gente chegou que M mais P sobre 2 é igual a A mais C sobre 2, que é igual a B mais D sobre 2, que é igual a O.
É isso que a gente tem. Por isso, a gente prova que esse ponto em comum, ele realmente existe. Que O é realmente um ponto em comum. Dá pra fazer com a outra diagonal também, que acho que faltou, que seria QN. Aí façam aí também qualquer dúvida, chamem, escrevam no fórum. Mas foi isso que a gente provou, entenderam? A gente começou escrevendo isso aqui, não falando que era necessariamente igual a O. E a gente chegou que é. E é isso. Essa é a resolução do 13D. Caso tenha ficado alguma dúvida, chamem, escrevam no fórum. Esse é mais difícil mesmo, não é tão trivial, tá bom? Muito obrigada pela compreensão, deem o feedback se tá dando certo, se vocês estão entendendo as explicações pelos vídeos, se vocês estão conseguindo tirar as dúvidas nos fóruns. E vamos tentando se ajudar, tá bom? Tchau, tchau.